para a gente começar essa conversa, né? Por que exatamente um ponto de vista de um filósofo? Para a gente falar dos princípios éticos, tecnologia na saúde, princípios que você precisa saber. Quando eu fiz a graduação em psicologia, terminada a graduação, eu fiquei muito instigada a conhecer um pouco mais profundamente quais princípios, fundamentações haveria nas teorias psicológicas, nas teorias sobre o que é o ser humano. Então, buscar um conhecimento filosófico, falar do ponto de vista da filosofia, me parece que é colocar assim um passo atrás e ter um olhar de reflexão a respeito da ciência, da própria ciência, sem contar de outras áreas também, a área da vida social, da vida política, da estética, mas com relação à ciência, a filosofia tem esse papel de dar esse passo atrás, não é adiante, é atrás mesmo, de parar para observar quais são as características da ciência, os seus limites, as suas possibilidades, o que é, no nosso caso, ética exatamente, de onde vem essa palavra, de onde vem esse termo, que teorias éticas existem, como que isso pode auxiliar a formação de um profissional na área de saúde, na área das ciências exatas, etc. Então, falar do ponto de vista da filosofia é buscar fundamentos, princípios, se for o caso, teorias já existentes, né, significados. Então, hoje em dia, a filosofia tem muito contemporaneamente, né, essa tradição de olhar para a tradição que já passou. Teorias já existentes, filosóficas, mas de um ponto de vista que quer analisar com mais profundidade, compreender, conhecer como que foi o nascimento histórico disso, que significado isso tem, quais são as várias teorias a respeito. Então, a filosofia busca, nesse amor à sabedoria, né, que é o significado do termo filosofia, busca compreender melhor, buscar sempre uma sabedoria mais profunda sobre um objeto de estudo. Então, aqui no nosso plano de voo, eu coloquei em PDF para a gente ir percorrendo devagarzinho. A ideia é a gente falar primeiro de algumas diferenças conceituais, porque eu acho que para a gente debater sobre o uso da tecnologia hoje, em qualquer área, a gente precisa entender, primeiro, a diferença entre ciência moderna e filosofia. Quais são os ideais das ciências modernas? Qual é a diferença entre técnica e tecnologia? Quais são os limites da ciência e da tecnologia? E já puxando aqui para o tema da ética, qual seria a relação, a diferença entre moral e ética, na origem dos termos, na diferença do significado dos termos? E ética como um ramo da filosofia e o exercício teórico-prático é um ponto que eu queria conversar com vocês, porque a ética sempre existiu como busca da melhor ação, independentemente de ter havido um primeiro filósofo, uma história da filosofia. Mas a filosofia toma como um dos seus ramos, né, dos seus modos de filosofar, de pensar sobre o comportamento humano, pensar sobre essa busca da melhor ação, e desenvolveu teorias éticas. Então, a ética é um dos ramos da filosofia, assim como a estética também, a filosofia da ciência, etc. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse tópico e diferenciar também ética normativa, teleológica, deontológica, entender de uma maneira breve como que princípios, por exemplo, da bioética, são princípios éticos que nascem na filosofia, alguns deles têm uma ligação lá com o Tratado Hipocrático, mas antes de mais nada, nascem sim em teorias filosóficas, é o caso, por exemplo, do princípio deontológico e o teleológico. Então, vamos dar uma olhadinha nisso também, para que a gente possa chegar a pensar sobre o profissional de saúde hoje, a importância da sua formação científica e também da sua formação humana. E dentro dessa formação humana, eu ressalto a formação ética. É claro que essa formação ética começa desde a infância, mas chega nesse momento tão importante da atividade científica, é um momento da gente parar para fazer uma reflexão sobre si mesmo, sobre o outro, né? Saber que a gente vive em sociedade e talvez aí identificar esses dois conceitos importantes para nós, né, do ponto de vista da filosofia, que é o conceito de consciência do outro, ou alteridade, e consciência de si, interioridade. São condições para um exercício de fato da ética. Para que a gente chegue então ao final e a gente possa discutir sobre os desafios do uso da inteligência artificial, de um modo geral e em especial na área de saúde. E ousei colocar aqui 3 propostas do ponto de vista da filosofia para a vivência desses desafios. Então, são propostas, a filosofia não tem um saber
total sobre qualquer objeto que seja, e sempre um saber que busca aprofundamento, discussão, debate. Então, a gente lança umas propostas aqui ao fim. Eu coloquei umas sugestões bibliográficas dentro dessa temática, que depois eu vou passar para a professora Zilma para ela mostrar para vocês, quem quiser ter acesso, eu tenho esses textos, a gente pode transmitir para vocês de alguma maneira, ok? Eu, a princípio, ia colocar esses tópicos e ir falando, comentando, discutindo com vocês, até que eu resolvi fazer um esquema e que talvez seja interessante ir mostrando, por exemplo, essas diferenças conceituais. Por que não escrever, já deixar claro quais são essas diferenças, tá ok? Então, queria ver se está dando para vocês acompanharem. Está dando, sim? Tá. Então, por exemplo, até para responder a nossa primeira questão, por que falar de um ponto de vista que é da filosofia e não da ciência? Já que o cientista também é um ser humano, ético, que busca toda a preparação ética na sua vida profissional, mas por que chamar um filósofo, né? Como que trabalha o filósofo? Eu falei dos campos da filosofia, mas qual que é o nosso trabalho? Vejam que a filosofia e a ciência moderna, quando eu falo ciência moderna, estou falando do modo de fazer ciência que nasce na chamada Revolução Científica, né? Século XVI, XVII, XVIII para cá. A obra lá do Copérnico, né, o famoso que colocou o Sol no centro, né, afirmou sobre o Sol no centro do sistema solar, a obra do Copérnico é 1543. Então, a gente costuma dizer que ciência moderna, e inclusive a filosofia moderna, vem do século XVI em diante. Essa ciência, ela tem alguns traços bem marcantes e interessantes da gente trabalhar aqui, porque quando vocês trabalham com a tecnologia, com a inteligência artificial, os valores que nascem aqui, nesse período, são os valores da ciência hoje. A busca da verdade, a busca da precisão, do ter poder sobre a natureza, sobre o objeto de estudo, para o bom uso, né, desse resultado da pesquisa científica. Então, tanto filosofia como ciência moderna não são opiniões do senso comum, vão além, né, das nossas opiniões cotidianas, buscando as causas com a maior profundidade possível. Nascem juntas na Grécia Antiga porque os primeiros pensadores da nossa história ocidental, aqueles chamados pré-socráticos, né, Tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, etc., eles começam já a fazer investigações causais. Alguns chegam até a fazer alguns experimentos, outros não, só por observação, e começam, então, uma investigação que a gente chama de filosófico-científica. Então, do ponto de vista da história da filosofia, a gente considera que filosofia e ciência nascem juntas na Grécia Antiga, com esses primeiros pensadores, como um exercício de reflexão, de pensamento, que busca demonstrações, não só aquela explicação poética, mística que havia naquela época, né? Vão um pouco além. Então, ainda que nasceram juntas, vão se diferenciar a partir desse momento da modernidade pelo seu método, a forma de trabalhar. Por quê? Porque com a Revolução Científica, é possível que você já tenha estudado isso em outra oportunidade, ensino médio, às vezes, o chamado método matemático, né, dedutivo ou experimental matemático vai ser a grande marca, né? Aquele objeto de estudo, o cientista vai selecionar as variáveis, fazer um experimento, replicar, testar a hipótese, confirmar a hipótese ou não, chegar a uma lei geral universal. Então, esse método e outros métodos reconhecidos como científicos pela comunidade científica vão passar a ser a metodologia da ciência moderna. E a filosofia vai continuar com seus métodos habituais. Quais são? Argumentação, reflexão crítica, busca das causas, uso da lógica, observação. Mas a filosofia não tem como proposta, por exemplo, fazer experimentos. Mas isso não faz com que ela seja um conjunto de opiniões, de senso comum, porque ela busca o rigor. Esse rigor é dado muito pelo exercício, de fato, da lógica, que tem que estar intrínseca às afirmações filosóficas, a um tratado de filosofia. Ele não pode ser incoerente, né? Ele tem que ser concatenado logicamente, ele tem que seguir algumas regras da lógica mesmo. E aí eu coloquei para vocês até exemplos do exercício da filosofia e da ciência na contemporaneidade. Então, por exemplo, se eu chego diante de um cientista e pergunto o que é o ser humano,
diante de várias crenças, opiniões, preconceitos, imagens do senso comum a respeito do que é a natureza humana, tanto o filósofo como o cientista buscaram conhecimento muito mais aprofundado, rigoroso, resultado do exercício racional de busca de compreensão desse fenômeno. O rigor vai fazer parte dos métodos e dos resultados do exercício filosófico e do exercício científico. A diferença entre esses dois modos de investigação profunda sobre a realidade está no método que utilizam, né? Então, as ciências modernas utilizaram métodos considerados rigorosos conforme o consenso da comunidade científica. Por exemplo, método experimental matemático, método do estudo de campo, método da análise clínica, dentre outros métodos, para chegar a um resultado provável, né? A gente sabe, e com alto grau de validade. Então, por exemplo, o ser humano é dotado do sistema circulatório, neurológico, muscular, serão respostas da medicina, da biologia, da neurologia, da fisioterapia. O ser humano é um ser social, necessita estar em comunidade, é resposta da ciência da sociologia, da antropologia cultural, da psicologia, né? E a filosofia, né? Diante da mesma pergunta que é o ser humano, a filosofia vai utilizar métodos considerados rigorosos conforme princípios lógicos, intrínsecos ao exercício racional do pensamento. Então, tem uma série de princípios lógicos, eu coloquei um exemplo aqui, o princípio da identidade, A igual a, né? Algo é aquilo que ele é em si mesmo, e ele não pode ser o seu contrário, né? Ao mesmo tempo e nas mesmas condições. Então, é o princípio da não contradição. Sendo A, é impossível A ser nas mesmas condições, A e não A, né? Dentre outros princípios lógicos. Então, mesmo com os primeiros filósofos, o pré-socrático, por exemplo, o Parmênides, ele já usa esse princípio da não contradição, imagine lá pelo ano 500 a.C. Ou seja, buscar uma reflexão filosófica que sai da primeira opinião, sai do senso comum e utiliza esses recursos, né, lógicos para buscar compreender a realidade, explicar, demonstrar através de argumentos. Então, a filosofia vai utilizar da reflexão crítica, da formulação de argumentos racionais, concatenados logicamente entre si, para emitir, então, o resultado, né? Uma compreensão lógica e histórica da realidade, porque a filosofia sabe que o ser humano produz na sua história, para o seu momento histórico também, né? Como a consciência histórica. Então, uma resposta possível da filosofia: o ser humano possui uma natureza humana, mas essa natureza humana é a capacidade de ir além da natureza, né? De se autodeterminar livremente, de se autoproduzir. O ser humano é um ser de cultura, produtor de sentido, de comunicação intersubjetiva, de costumes, de conhecimento e também de desconhecimento, né? Então, é uma típica resposta da filosofia, diferente, então, da biologia, da medicina, etc. Ok? Eu não sei se por questão de tempo a gente passa adiante, e se vocês tiverem qualquer questão, anotem, a gente pode conversar daqui a pouquinho, pode ser? Isso. Então, vamos dar uma olhadinha nos ideais da ciência moderna. Quando acontece, então, esse movimento histórico da Revolução Científica, o ideal da objetividade, né, da separação entre sujeito e objeto, da neutralidade científica, do empirismo e racionalismo, quer dizer, a confiança na capacidade da razão de conhecer, o empirismo porque é a busca, né, de fazer experimentos, verificação de dados, tudo isso surge como ideais das ciências modernas, inclusive a busca da verdade, que é um ótimo ideal. Ao mesmo tempo, a razão, a racionalidade humana começa a ser utilizada, então, como instrumento de conhecimento, mas também, nesse sentido, conhecer é poder, né? A famosa frase da época. Isso dá poder ao pesquisador sobre o seu objeto de estudo, algum poder, pequeno que seja, ou grande que seja. Então, em filosofia, a gente chama isso de razão instrumental. Foram filósofos do século XX, a chamada Escola de Frankfurt, que deram essa denominação. Quer dizer, a razão instrumental é o uso do raciocínio humano como instrumento de dominação, poder, controle sobre o objeto, seu objeto de estudo. Isso é positivo? Sim, é o trabalho da ciência. Isso pode ser negativo, ruim, trazer más consequências? Sim, se você usar essa razão instrumental para vamos pensar assim, eu vou utilizar as pesquisas científicas, mas para que os resultados dela
não sejam discutidos, não tenham necessariamente uma finalidade ética, mas, por exemplo, para dominar, para impor o poder, para oprimir, para ter controle sobre o ser humano, ou controle sobre a natureza. Então, pode haver um uso que não é ético, é lógico, né? Que a gente também vai chamar de consequência da razão instrumental, um mau uso dessa razão, né? Então, o valor de usar o raciocínio para dominar, ter poder sobre a natureza e o ser humano é o que chamamos de razão instrumental e não de razão crítica. A razão crítica é usar a razão como instrumento de reflexão crítica, uma busca da compreensão mais ampla da realidade, né? E nasce o problema, então, aqui do uso dessa razão científica como instrumento de poder e de controle sobre o outro, o que a filosofia vai chamar, então, de razão instrumental em detrimento da razão crítica, quer dizer, uma preocupação muito maior a partir da modernidade, a gente percebe nas ciências, de ter o poder sobre o seu objeto de estudo, qualquer que seja, não necessariamente o uso de uma razão que quer só compreender de uma forma mais neutra, né, digamos assim, a realidade. É claro, vocês já estão percebendo que está nas mãos do pesquisador, dos órgãos de pesquisa, de quem vai utilizar o saber científico, o que fazer com esse saber, né? Dar um bom uso, dar um uso ético a isso. Mas o problema, assim, né, que nasce desse valor da dominação, de ter poder sobre o objeto de conhecimento, ele nasce já aqui, então, século XVI, XVII, XVIII. Então, quando a gente usa o termo tecnologia, é um termo também e uma ocorrência de fenômeno que surge a partir também do grande desenvolvimento que a ciência teve do século XVI, XVII, XVIII para cá. Então, passa a ser chamado de tecnologia a produção dada pelo conhecimento mais amplo agora das próprias leis da natureza, da sociedade, do ser humano. Então, o avanço tecnológico é um dos resultados das ciências modernas, isso é muito bom, diferente daquela simples técnica, como habilidade, né? Alguns autores vão dizer assim, a técnica antes, na Grécia Antiga, tinha techné, o significado de um instrumento fabricado, uma extensão do corpo, uma habilidade para fazer uma tarefa. Agora não, a gente tem ciências avançando. Então, a ciência produz, por exemplo, as leis da ótica, conhece as leis da ótica, e a partir daí produz instrumentos óticos, produz tecnologia, né? Então, a tecnologia é resultado do avanço científico e capacita a própria ciência na sua produção teórico-prática. Isso é muito bom. Agora, qual é o uso que vai ser dado a essa tecnologia, né? Esse uso está nas mãos do ser humano. Então, é importante, me parece, que o profissional da ciência, pesquisador, o médico, o enfermeiro, tenha noção dos limites da ciência, o que é o trabalho científico, o que é a tecnologia, e também do seu papel como o sujeito, né, de tudo isso. Quer dizer, a ciência por si só, ela não tem como objetivo produzir valores, né, produzir ética que seja, né, mas ela precisa parar para fazer uma reflexão filosófica e buscar chegar, sim, a princípios éticos, os mais universais possíveis, para que esse trabalho da ciência e da tecnologia possa, de fato, beneficiar, né, a humanidade. Então, a ciência e a técnica são produções humanas, não dão a princípio respostas à existência humana, não criam valores sociais, não podem conhecer o objeto de estudo completamente, porque vocês sabem disso, né? O cientista está sempre ampliando, aprofundando a sua pesquisa, uma teoria chega e amplia o conhecimento da anterior, confirma ou refuta ou modifica totalmente, né? Faz uma revolução científica. Então, os cientistas chegam a um resultado científico que a gente chama de resultado parcial, porque uma parte daquilo que o objeto é em si mesmo, né? E consciente desse limite, que é cognitivo da ciência, o conhecimento da ciência, ele nunca é completo, né? No sentido de decifrar completamente o seu objeto de estudo, também qualitativamente, né? No sentido de não conhecer a essência desse objeto completamente, cientes disso, o cientista vai ter a humildade, né, de saber que o seu saber, os resultados da sua pesquisa precisam ser sempre objetos de ampliação, de reflexão, de como fazer um bom uso dessa produção científica. E aí se inclui a tecnologia. Então, os cientistas não podem ampliar, por exemplo, uma pesquisa científica sem critérios. Hoje em dia, vocês sabem melhor do que eu, né? A gente tem vários critérios para uma pesquisa científica em todas as áreas. Isso é muito importante
porque os critérios éticos, a gente vai chegar lá na definição de ética, são fundamentais para guiar a ciência. E esses critérios éticos, como eles saem do próprio ser humano, de um debate, né, de uma equipe, de um debate que vai construir uma legislação, eles saem, a gente costuma dizer, então, da sua relação com o outro. Eles saem do campo que nós chamamos de campo da filosofia, o campo da reflexão, né? Então, vamos caminhar para a moral e a ética?